Hoje o Patrimônio começa a subir na ladeira de São Pedro Gonçalves, a caminho do mais antigo hotel de luxo da capital paraibana, e que constitui um local de importante riqueza em termos de cultura regional. Aqui no Centro Histórico de João Pessoa, há paredes que contam histórias, prédios que enraizaram a cultura da nossa cidade e um verdadeiro atravessamento artístico que atinge em cheio a nossa alma. Tô te falando, o Centro Histórico de João Pessoa carrega uma riqueza histórica de deixar qualquer filme hollywoodiano no chinelo. Vem comigo descobrir tudo e mais um pouco do que a história nos revela sobre as paredes desse hotel, que já quase foi abandonado, e o que tudo isso nos conta sobre o auge de uma João Pessoa no passado. Ficou curioso? Então vem comigo que tá no ar mais um Patrimônio. Fala, meus manos e manas, está começando mais um Patrimônio, chega mais, que eu tô te convidando para assistir um dos melhores pôr do sóis da nossa capital. Não é qualquer pôr do sol não, é um pôr do sol do nosso Hotel Globo, um dos prédios mais charmosos que tem de João Pessoa. E olha, vem comigo que o Patrimônio tá só começando, tá só no início. Tenho muito babado histórico para te contar. Construído em 1928 pelo hoteleiro Henrique Siqueira, o Hotel Globo já é quase um centenário. Mas olha, com muito estilo, viu? Fazendo parte do conjunto arquitetônico do Pátio São Frei Pedro Gonçalves, é tombado como Patrimônio Histórico pelo IFAEP, por sua importância para o estado da Paraíba. Essa mistura eclética de neoclássico com arte déco e arte nouveau torna esse um prédio muito charmoso. E sendo ele um dos primeiros hotéis de luxo da capital e por estar próximo ao centro comercial mais importante da cidade, na época, o Porto do Varadouro, ou Porto de Capim, como é mais popularmente conhecido, o Hotel Globo possui uma localização bastante privilegiada na época de sua inauguração. Como o conceito do Hotel Globo era um hotel de luxo, então o piso, ladrilho hidráulico, veio de Portugal, assim como os azulejos espelhados também vieram de Portugal. O piso nem precisava, aqui funcionava a azulejaria imperial, mas o conceito de luxo era tudo que vinha da Europa. Assim como aquele filtro de porcelana inglês, o espelho de cristal estilo veneziano e a chapeleira inglesa. Assim como móveis que remontam o estilo também europeu. E aqui nós temos todos os talheres e toda a louça também de porcelana. Então os talheres, quando não eram de prata, era de inox, e a porcelana, quando podia se ter, tínhamos porcelana oriundas da Inglaterra. Então cada quarto tinha um espelho, um filtro e uma chapeleira daquela. Embora os quartos fossem pequenos, mais ou menos 3 por 4 o tamanho de cada quarto. E durante cerca de 15 anos foi o grande ponte da alta sociedade pessoense, reunindo aqui grandes artistas, políticos e viajantes do mundo inteirinho. Sendo inclusive um local de realização de grandes bailes espalhafatosos e banquetes fartos, aqui se hospedaram figuras importantes como o dramaturgo Procópio Ferreira e a sua filha, a atriz Bibi Ferreira. Também passaram por aqui o quarto presidente da ditadura militar, Ernesto Geisel, a atriz Tônia Carreiro e, claro, Dom Pedro. O nome Globo já dizia tudo, era um hotel que queria abraçar o mundo. E olha, recebeu figuras ilustres, usineiros, negociantes, estrangeiros, viajantes de todos os lugares do planeta. Foi na década de 1930 que ele construiu o segundo bloco, inspirado nos mais novos hotéis de luxo da Europa. Foi nesta mesma época que ele passou a ser considerado o melhor hotel da cidade. Olha, um verdadeiro must para a capital paraibana, hein? É inclusive muito doido pensar que aqui foi palco de grandes acontecimentos sociais e políticos de João Pessoa. Bem, o Hotel Globo foi fundado em 1928, foi considerado o primeiro hotel de luxo de João Pessoa por ter luz elétrica, água encanada e o telefone de número 70. Esse segundo prédio aqui data de 29, finalizando mais ou menos em 30, e tem uma característica bastante diferente, porque ele tem banheiros no primeiro andar. Então a gente pode até falar que foi o primeiro conceito de suíte, uma vez que o banheiro era coletivo, mas quando pessoas importantes vinham visitar o hotel, este banheiro ficava exclusivo dessas pessoas. Pessoas como Bibi Ferreira, Procópio Ferreira, seu pai, ela grande dama do teatro, o ex-presidente Ernesto Geisel, um pouco antes dele ser o penúltimo presidente da era militar, esteve por aqui também.
Tônia Carreiro, né, que depois se tornou uma das maiores atrizes da Globo, estiveram por aqui. Então, data assim de 28 a 50 realmente o seu período áureo. E o hotel funcionou até a década de 80, mais ou menos assim, no seu, vamos chamar assim, de seu período decadente. A gente vai imaginar o Hotel Globo num cenário em que ele tenta trazer a modernidade para João Pessoa. Então, aquela modernidade francesa, ainda muito inspiradora, vai refletir aqui na criação do Hotel Globo. E a elite, é lógico, vai tentar usufruir disso. Então, a elite pessoense, não só pessoense, mas do estado inteiro e da região, esteve aqui. A gente está pensando numa primeira república, então muitos coronéis, muitos oligarcas estiveram aqui fazendo reuniões políticas, pensando no futuro da cidade e do estado. Então sim, a gente pode ter a certeza de que o hotel foi palco de diversas articulações políticas da época, sobretudo da nossa elite. Durante as décadas de 40 e 50, aqui funcionou muito mais como um bar de boêmios do que como um hotel propriamente dito. Não é não? Bom, existem diversos causos, alguns oficiais, outros nem tanto, mas fofoca histórica mesmo. Mas o hotel ele vai ser palco de diversos encontros, muitas vezes de amores proibidos, extraconjugais. E aqui dentro passaram figuras muito importantes, né? A própria Bibi Ferreira, o seu pai, o Procópio Ferreira. A gente vai ver aí presidentes e outras figuras muito ilustres da época, algumas não tão conhecidas como artistas, mas figuras ilustres da política daquele momento em que o Brasil estava vivendo. Então, a gente vai ver muitos casos do tipo. A gente pode até imaginar os carros parados aqui na frente, o piano tocando, o burburinho nas salas. É muito interessante se pensar isso. E pensando na boemia desse período, a gente também pode pensar na intelectualidade. Houveram diversos intelectuais que estiveram aqui. Existem relatos muito importantes do bar aqui ao ar livre, o bar dos intelectuais, onde se declamavam poemas, havia saraus e tantas outras coisas importantes para a arte aqui de João Pessoa e para essa elite que tinha domínio desse capital intelectual da nossa cidade. Então ele foi com certeza um palco para diversas e diferentes histórias do cotidiano e da vida pública e privada aqui da população de João Pessoa. Rapaz, aqui era o coração pulsante da cidade. E o curioso é pensar que o hotel foi erguido numa época em que a cidade estava virada de costas para o mar. O movimento acontecia todo aqui, à beira do rio Saioná. João Pessoa ele vai nascer de frente para essas veias fluviais, ao contrário de muitas outras capitais litorâneas. E esse momento em específico da nossa história representa muito o que o hotel podia proporcionar para a nossa elite ou para diversos outros membros que estavam envolvidos no comércio, na agricultura, na política sobretudo. Então ele vai estar no coração da cidade não só como uma forma de dar hospedagem para essas pessoas, mas também como um polo de até mesmo controle. Temos ali o pôr do sol, o mirante, onde você vai conseguir enxergar todos esses grandes bens, a alfândega bem ao lado do próprio hotel. E é esse o sentido dele, é estar no coração dessa cidade que ainda está concentrada nessa região do Varadouro, próximo de onde ela nasceu. O hotel manteve suas funções até meados do final da década de 70 e passou por um longo e lento processo de decadência até o final da década seguinte, que levou ao seu fechamento. O que leva um gigante a adormecer e o que faz com que os anos dourados deem lugar ao abandono? Bem, o hotel é de 28, tá? Inauguração de 28. 1935 é inaugurado o Porto de Cabedelo. Então o Porto do Varadouro perde a importância comercial. Com isso diminui também a frequentação aqui do hotel. 1951 é inaugurado, se eu não me engano, a torre e o restaurante do Paraíba Hotel, que torna-se Paraíba Palace Hotel, com suítes. Aqui a gente não tinha suíte, então o movimento também começa a subir para a parte mais alta da cidade. Na década de 30 vem aí as pessoas mais nobres da cidade começam a descobrir o litoral, com isso também diminui o movimento no Hotel Globo, que funciona mais ou menos até a década de 80. A gente está vendo uma João Pessoa que começa a virar as costas agora para essas veias fluviais que eu falei anteriormente. Então, com o aparecimento do Porto de Cabedelo, com a migração da elite
para outros locais e com aparecimento, inclusive, de outros hotéis, como o Paraíba Palace Hotel, o Hotel Tambaú, posteriormente, vai enfraquecendo muito aqui um hotel que já se encontrava ali próximo à decadência naquele período, e isso representa muito esse movimento, inclusive de identidade da elite local de João Pessoa, que antes estava concentrada aqui no centro, e com essa migração, quando eles começam a fazer esse movimento para o litoral, esse ambiente vai ficando cada vez mais com fama de perigoso ou coisas do gênero, e o hotel vai, consequentemente, sofrendo com esse processo de mudança de identidade da nossa cidade. Mas olha, tem fofoca histórica também. Tem quem diga que o hotel era utilizado para encontros secretos entre políticos e até para tramas mais obscuras. E há quem jura de pé junto que há espíritos de hóspedes que nunca fizeram check-out perambulando por aqui. De toda forma, fica comigo que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com muito mais patrimônio para vocês. Hoje de manhã, conversando com um guia aqui, ele me contou que Bibi Ferreira, quando vinha aqui, por ser uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona, ela corria ao em volta do hotel, declamava poesias, ou seja, ela animava este ambiente. E o ex-presidente Ernesto Geisel, quando esteve por aqui com uma pequena comitiva, a praça ficou repleta de militares cuidando do Ernesto Geisel. São histórias assim, rápidas que a gente pode contar a respeito de pessoas que frequentavam o hotel naquela época. O hotel também era frequentado muito por políticos, por usineiros, né? E essas histórias com certeza estão guardadas dentro das paredes do hotel. Foi durante os anos de 1990 a 1994 que o hotel recebeu sua primeira restauração integral, como parte de um projeto de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa. A revitalização é muito importante para que um público atual possa vir para cá, para que possa estar inserido nesse ambiente, que é o que tem acontecido nos últimos anos, e a preservação vem com isso também. Um precisa pensar no outro, então quando a gente fala de revitalizar, a gente também fala de marcar essa revitalização com coisas importantes da nossa história, com lembrar essas pessoas que estão vindo para o Hotel Globo, que ele é um registro vivo do que João Pessoa foi e do que ela é ainda, porque a nossa história ela é contínua e temos esse DNA, essa coisa nas nossas veias aqui. Então, eu acho que quando a gente pensa no diálogo de restauração, preservação, revitalização, a gente não pode pensar como algo separado. Eles precisam dialogar entre si e uma coisa pode servir muito bem para outra. Hoje o Hotel Globo virou um museu vivo. Tem exposições de arte e eventos que fomentam a cultura popular. O Hotel Globo é um ambiente extremamente importante para a cidade de João Pessoa, porque aqui marca a nossa própria formação, né? É um lugar de contemplação, é um lugar de lazer, mas é também um lugar que a gente restaura as nossas memórias. Se vocês procurarem direitinho, nos anos 80, por exemplo, o Hotel Globo era um espaço de referência para as festas da juventude, né? Como tem sido agora. Aqui semanalmente a gente faz apresentações musicais aqui com duplas de músicos instrumentistas da cena independente da música instrumental de João Pessoa. Isso é muito importante. A gente consegue reunir música de qualidade com exposições de artes plásticas, com material do celeiro cultural. Então o Hotel Globo, nesses últimos 4 anos, a gente conseguiu restaurar, dar vida nova ao Hotel Globo. O pôr do sol aqui não é só bonito, ele é simbólico também. É a cidade lembrando que mesmo com o tempo passando, tem coisas que valem a pena ser preservadas, celebradas e também sentidas. Porque há coisas que a gente não enxerga só com os olhos. Para ver é preciso da memória, é preciso ser visto com a alma. O tempo passou, mas o hotel ficou. Ficou em pé, ficou na lembrança, ficou no imaginário popular. Isso diz muito. Diz que tem um lugar que atravessa as décadas não só pela arquitetura, mas pelas marcas profundamente históricas que deixam seus vestígios através do tempo. O Hotel Globo é esse tipo de lugar, porque tem uma João Pessoa que ainda vive aqui. Cada parede guarda um pedaço do que fomos, e o que a gente é também se constrói disso, do que resistiu.
O Hotel Globo não é só um prédio antigo, é um lembrete de que o tempo passa, mas a memória fica. E quando ela encontra um lugar para morar, como esse, ela vira história viva. Porque no fim das contas, o patrimônio não é só a coisa antiga. Patrimônio é tudo aquilo que ainda pulsa, mesmo depois de muito tempo. Se você nunca veio ao Hotel Globo, essa é a oportunidade perfeita para vir conhecer. E se já veio, vem de novo. Traz a mãe, o pai, traz o avô, a avó, traz o crush, ou então vem só de peito e coração aberto para sentir e vivenciar esse pôr do sol lindo da nossa capital. O patrimônio do Hotel Globo mostra que ele não é feito apenas de pedra e cal, é feito também de muita memória. Diretamente desse pôr do sol lindo, nós nos despedimos de mais um rolê do Patrimônio. Fiquem ligados que a gente volta com muito mais rolês em patrimônios históricos e culturais da nossa capital paraibana. Tchau, tchau!